Começa agora no estúdio da Holiday Produções, na apresentação de Amaury Figueira, mais um podcast do projeto Papo de Música e Arte Valenciana, aprovado pela Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Sectur Valença. Uma boa noite, estamos começando mais um segmento da Lei Paulo Gustavo, projeto Arte, Música, ou melhor, Papo de Música e Arte Valenciana, né, que é da Lei Paulo Gustavo, realização Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Sectur Valença, Secretaria de Cultura e Turismo de Valença. E hoje estamos tendo também o grande prazer de receber, em mais um segmento do podcast, a professora Aline Batista. Obrigado por ter vindo pelo aceite. Aline, vamos começar conversando, né? Como o teatro entrou na sua vida, né? Quanto tempo que faz? Como é que foi a sua primeira participação em teatro, para a gente poder saber como é que você depois desenvolveu essa arte, se foi através de uma faculdade, se foi através de curso. Uma boa noite para você. Boa noite, né? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer você pelo convite, Amaury. Obrigado você. O teatro começou bem cedo, né? Na verdade, eu tinha 13 anos quando eu decidi fazer teatro. Na escola, né? A questão... Antes a gente tinha os festivais na escola. Colégio, qual escola que era? Desculpa perguntar. Então, antes eu estudava no Instituto. Sim. Né? Estudei no Rodrigues Silva. Eu era bem bagunceira. Fui expulsa do Rodrigues Silva. Mas começou o seu teatro no Aí fui para o Instituto. No Instituto. Né? E a questão da agitação, da questão da bagunça, né? Igual a Larissa colocou, a questão da bagunça, uma coisa ou outra. O teatro ajuda a acalmar, né? Ajuda você se centralizar. Né? Então, o teatro veio isso, né? Responsabilidade, da questão de me dar uma calmaria. Né? Então, veio a questão do festival na escola e eu resolvi participar do festival, né? Então eu falei assim, vou participar. O festival foi de teatro? Festival de teatro, né? Mas como é que era um festival de teatro? Eram grupos que se formavam ou era individual? Não, Cada um fazia uma encenação? Era assim, a gente poderia fazer... O festival era dança, música, teatro, desfile, né, poesia... Era um festival bem bacana, que eu acho que faz falta hoje em dia, Hoje né? não tem. Hoje em dia não tem. Faz muita falta aqui. Né? Se pudesse retornar, eu acho que seria bem bacana. E aí eu resolvi participar do festival, né? E aí eu juntei um grupinho pequeno, né? Falei, quem quer participar? Quem quer participar? E comecei a fazer teatro. Então, falar assim, você fez o curso de teatro primeiro? Não. Eu resolvi juntar um grupo para participar desse festival e encarei, gostei, né? Gostei muito do que vi, da participação, gostei de dirigir, gostei de escrever o texto, gostei de montar o figurino, gostei de montar o cenário, eu gostei de fazer aquilo tudo. Eu falei, é essa área que eu quero. E sem experiência nenhuma? Foi Não. Aquilo ali você fez... Não tinha experiência nenhuma. Você, tipo assim, autodidata, né? Você tinha aquilo dentro de você e começou a fazer. Aí, tipo assim, você desenvolveu, você cresceu, né? E você participou de algum curso técnico para ter um aprendizado melhor de postura, para poder falar? Como então, é que é isso? E depois disso, né, eu comecei a participar do teatro com João Everton, né? João Everton fazia, né, o teatro. João Everton, que na época foi secretário de Cultura, isso, né? Então, eu participei de várias peças com João Everton, né? Até por convite da Chiquinha, né? Que para mim, atriz... Qual fantástica, Chiquinha? Francisca, né? Francisca da Silva, Chiquinha. Sim. Hoje em dia falecida. Uhum. Mas era minha musa inspiradora, né? Então... E eu comecei a me apegar muito mais no teatro por causa da Chiquinha, né? Então, segui. Chiquinha, Carlos Henrique, né? Que são excelentes atores. Né? Chiquinha, infelizmente, veio a falecer. Mas o Carlos Henrique está aí, né? Que a gente, igual a Larissa falou, a questão de trabalho, muita coisa, a vida
corrida da gente faz com que a gente, às vezes, se distancie um pouco, ou a gente pare um pouco com o teatro, né? E isso, mais ou menos, você estava com quantos anos quando você começou a desenvolver esse trabalho baseado, né, nessas pessoas que você tinha como identificação com eles? Aí depois, com 15 anos, né? Aí depois, eu continuei na escola, participando dos festivais pela escola. Com 16 anos, montei o grupo Perspectiva na escola, né? Até então não tinha o único que faz parte do grupo até hoje, o Marco Aurélio, né? Marco Aurélio, que é dançarino, primo do Vavá, né? Isso, primo do Vavá. Dançarino excelente. Marco Aurélio era muito tímido na época, né? E hoje é uma pessoa muito extrovertida, né? Até nas fotos que o Fabrini faz com ele, as fotos dele têm muita identificação. Engraçado, né? Dizendo que o Marco Aurélio era muito, muito tímido, né? Sim. E nós participamos de um dos festivais, né? Eu acho que eu estava com 18 anos até na época, né? E fizemos uma homenagem para Clementina de Jesus, né? E nós falávamos sobre pontos turísticos de Valença. E nós recebemos todas as premiações no festival. E daí surgiu o grupo Perspectiva, né? Comigo e com o Marco Aurélio. Então, dali para lá, nós Mas esse grupo tinha... não paramos. Você se lembra mais ou menos quantos componentes tinha nesse grupo? Então, na época, era uma turma de magistério, né? Do primeiro ano de magistério do Instituto de Educação. Nós montamos também para participar de outro festival, estudantil também, né? E aí dali éramos 14 meninas e só o Marco Aurélio. Porque eu tenho uma lembrança no antigo estúdio da Holiday aqui, né? Quando você veio, o Vavá veio, o Marco Aurélio veio para poder gravar. Praticamente foi a primeira Paixão de Cristo gravada para poder fazer uma encenação, né? Tinha até o barulho de se pregar, né? A mão de Cristo, né? A chibatada, né? E o Marco Aurélio estava ali fazendo um papel, não me lembro bem que ele estava, e você estava também ali, mas parece que você estava na coordenação da Paixão de Cristo. A Larissa estava também com um papel. Isso, né? Na Paixão de Cristo eu não atuei, né? Eu dirigi. Junto com o Paulo Oliveira, né? Eu chamei o Paulo para estar participando comigo. E eu dirigi e escrevi o texto, né? Fiz o roteiro, fiquei por fora. Porque às vezes, assim, a questão de você dirigir e participar não tem como. Ainda mais a Paixão de Cristo, né? Uma peça que a gente requer muito trabalho por trás, né? Se não me falha a memória, uma dessas Paixões de Cristo foi até para Barão de Paraná. Foi. Não foi? Nos primeiros anos, né, nós participávamos de várias apresentações. Então, nós íamos nos distritos. A gente conseguia participar em vários lugares, né? Mas, tipo assim, vocês tinham patrocinadores para isso daí? Ou era recurso próprio de vocês? Que tinha que ir em carros, né? Na verdade, a gente ia na Kombi do Marquinho, né? Juntava todo mundo bem apertado na Kombi do Marquinhos. Mas e as peças? Né? Cruz, como é que era? Ia tudo lá? Tudo na Kombi. Kombi guerreira, hein? Era uma Kombi guerreira, porque a gente colocava tudo lá em cima, amarrava com a corda. Sim. E ia todo mundo muito apertadinho, né? E fora o equipamento, né? Fora o equipamento. E era muito engraçado porque o grupo, a gente não tinha, né, um poder aquisitivo, né? E às vezes a gente ia mesmo por amor à arte, né? E a parte de iluminação, a parte de sonoplastia, o Marquinho tinha alguma coisa. Sim. E a gente fazia a parte de iluminação até com lata velha, né? A gente pegava a lata velha, botava a lâmpada, né? E comprava papel celofane para fazer a cor, né? Para dar a cor, né? O vermelho, o azul, né? Então, para fazer barulho, a gente adaptava tudo. Né? Hoje em dia a gente consegue fazer tudo fica mais sofisticado, isso, né? Com material, né? Mas antes era assim muito engraçado e era bom, era assim prazeroso, né? A gente gostava, a gente ria e era tudo muito pequenininho, né? Por exemplo, cabia todo mundo na Kombi, por quê? A gente levava as crianças
os nossos filhos pequenos, a gente tinha a Larissa pequenininha ainda, Sim. os meus filhos faziam parte, eram pequenos, né? E participavam do teatro? Participavam. Sim. A gente colocava todo mundo no colo. Entendi. E ia embora, né? Hoje em dia a gente tem a questão de até muita preocupação, né? A gente levava todo mundo, eu tinha alunos que participavam também, a gente tinha, né? Uma responsabilidade muito grande, que terminava a apresentação, depois eu levava todo mundo em casa, entregava todo mundo na casa de cada um, né? Mas era muito bom fazer, eu acho que falta isso. Sim. Ter apoio, a gente tinha muito apoio dos padres, né? Os padres, às vezes, davam lanche, a população, né? A gente, às vezes, fazia no meio da rua. E tem a parte, você acompanhou, né? A parte da gravação. Sim, claro. Tem a parte da empolgação, né? Igual o Marco Aurélio fazia o papel do guarda, né? Então tem a parte Isso, da é o empolgação guarda da que ele gente fazia. fazer Ele na até rua. engrossava a voz, né? Para poder ficar imponente, né? Né? E às vezes os atores se empolgam, né? Por exemplo, Eu a Larissa cheguei- fazia o papel da personagem, que era Cibória, né? A mãe de Judas. Sim. E ela se empolgava, né? Ela se dava o máximo de si, né? Conforme outros atores, né? Mas eu cito a Larissa, Marco Aurélio, Teissa, né? A Dayana. Eles se doavam em cada personagem. Isso era muito bacana. Eu Muito cheguei a gravar um CD na época que o Vavá pediu o CD, mas eu fiquei com a cópia no computador e eu dei de presente para a falecida minha tia, que era irmã da minha mãe, né? Tia Jantira, ali na descida da Rua do Bispo. Ela com toda a coisa, ela perguntou se podia copiar. Ela distribuiu para todas as amigas dela, né? De tão bom que ficou com a trilha sonora, que ela falou para mim uma vez, ela falou assim, a gente tem colocado isso na hora de dormir e imaginando as cenas, né? Fazer uma viagem com aquilo ali, né? Porque você, principalmente vocês que são da arte cênica do teatro, né? A interpretação de vocês ali, vocês têm que realmente vivenciar para poder não deixar transparecer. Eu senti isso aqui na gravação, que está sendo uma coisa forçada, né? Aí, Aline, deixa eu te falar, o tempo passou, né? E eu cheguei depois a saber que você estava na época na UGB. Como é que foi a sua entrada na UGB? Ela foi para poder fazer essa parte de teatro? Porque lá também tem um anfiteatro, não é isso? Como Lá é que foi tem. essa entrada lá sua? Então, lá foi um convite, né, da Giedre, né, para me dar aula Lembra de da teatro. Giedre? né? Ela continua lá ou você não sabe? Não, esse projeto acabou, Sim. né? A Giedre, hoje em dia ela dá aula também, Sim. acho que pelo projeto também, aula de teatro, ela com o Gigante. O Gigante é o né? esposo dela. Isso, participam de projetos na área de teatro também. E eu dava aula de teatro para os alunos de Barra do Piraí, né? O projeto pegava alunos de Valença e alunos de Barra. Então era teatro, informática, tinha natação, eram vários cursos. E eu dava aula de teatro para a terceira idade e para alunos de 10 anos a 20 anos. Teatro. Isso. E para a terceira idade, né? E tipo assim, a terceira idade, ela conseguia assimilar com facilidade aquilo que você passava ou existia uma certa dificuldade? Porque a gente sabe que de acordo com a faixa etária, né, tem certas coisas que ficam difícil, né, para o idoso aprender, né, se não estiver acostumado. Como é que é essa situação? Então, assim, a terceira idade, eu costumo dizer que foi a melhor fase do ensinar, entendeu? Porque você aprende muito, né? E era assim, eu tive um aluno, né? Ele não sabia ler, Na né? terceira idade. Na terceira idade. Sim. E ele fazia o meu personagem principal. E eu entreguei o texto para todo mundo, né? E era um texto do Paulo, que ele já tinha apresentado até em Valença, né? E ele me passou o texto. Ele falou assim, que era 7 maneiras de conquistar um Ricardão. E esse meu aluno fazia o papel de Ricardão. Era uma comédia, né? E ele chegou perto de mim, todo envergonhado, né? E ele também era o único homem da terceira idade. Eram 10, né, senhoras, e ele.
E ele chegou perto de mim e falou assim, você vai ter que me tirar do teatro. Aí eu falei, por quê? Eu não sei ler, Aline. Eu falei, e aonde está o problema? Aí ele falou, que eu não sei ler. Aí eu falei, tá bom, nós vamos fazer juntos. Tá? Ele, tá bom. Mas os outros vão saber que eu não sei ler. Eu falei, não, ninguém vai saber. Vai ser o nosso segredo. Que bacana. Aí ele, porque eu também não quero. Eu falei, tá bom, ninguém vai saber. Aí, e eu fui estudando. Não diminuir ele como pessoa, né? Porque ele não queria. Sim. Depois ele contou para todo mundo que ele não sabia ler. Mas, e a gente ia fazendo estudo, porque no teatro, antes da gente começar... quando a gente pega o texto, né? A gente faz uma roda, você estuda o texto, você conversa sobre o texto. Pelo menos eu faço isso, né? Eu falo um pouquinho o que eu espero da peça, como que eu quero que as coisas aconteçam. Eu tento conversar com os meus atores o que eu pretendo, como que eu quero que as coisas fluam da melhor maneira possível. Até porque eu sou um pouquinho brava. É mesmo? Né? Sou brava. Mas tipo assim, no aprendizado, quando a pessoa não consegue entender aquilo que você fala... Não, eu tô brincando assim. Tá. A questão de ser brava, assim. Sim. Por exemplo, eu gosto, às vezes, a gente brinca, né? Quando a gente vai em certos locais, eu gosto de comportamento, né? Eu brinco. Uhum. Eu brincava muito, às vezes, com a Larissa, com a Duda, né? Meu irmão, meus filhos, a gente ia... Ó, por exemplo, quando nós começamos com a Paixão de Cristo, você imagine, o Ailton, meu irmão, era menor de idade, Larissa, menor de idade, Jonathan, meu filho, todos eram menores de idade. Então Sim. Eu brinco que eu era brava, porque você imagine um monte de adolescentes, né, e crianças, Sim. tudo na minha responsabilidade. Verdade. E a gente ia para apresentar e eu falava com eles, olha, aqui a gente não pode correr, dentro da igreja, de uma catedral, alguma coisa aqui a gente não pode correr, não pode gritar, não pode isso, não pode aquilo. Então eu brinco com eles que eu era muito brava. Sei, Né? entendi. Porque a gente tem que É manter... a imagem que você passava para eles. Mas não é, só brincando. Sim. Mas, voltando, né, com eles, né, no Teatro de 7 Maneiras de Conquistar um Ricardão, foi, assim, a melhor fase para mim, porque eu aprendi muito com eles, né? Porque eles falavam baixinho, tinha dificuldade, a expressão corporal era... A gente teve que fazer um trabalho de expressão corporal para eles trabalharem, né? E tinha uma personagem que ela fazia o papel, às vezes, de uma senhora que ela tinha que fazer um papel de uma bêbada, né? E eu morria de rir que toda vez que ela ia para lá, o meu coração acelerava, porque ela queria ir para a boca de cena... E eu ficava desesperada porque eu tinha realmente medo dela cair, né? Sim. E ela olhava pra mim, eu não vou me quebrar, Aline. E eu, tá bom. Mas vem um pouquinho pro meio de cena. Sim. Tá bom, Aline. E todas as vezes, a Mauri, ela ia pra boca de cena. Pra beirada do palco, né? Sei. E eu ficava desesperada. E assim, foi um sucesso. Eles apresentaram na UGB, apresentaram aqui em Valência, no Democrático. Então, eles se sentiam, assim... vou usar uma expressão, né? Que elas falavam para mim, que elas se sentiam úteis. E, na verdade, para mim, eu que fui útil, porque para mim foi a melhor fase que eu tive de estar com elas. Foi uma questão de valorização que você deu para aquele pessoal da terceira idade, né? E como é que chegou esse grupo lá? Vocês foram... Eles são de Barra do Piraí? Aí a terceira idade era assim, metade de Barra e metade de Valença. E como é que as pessoas sabiam que tinha esse teatro para poder participar? Porque vocês contactavam? Não, era divulgado, a UGB divulgava, sim. né, pelo Facebook, Sim. né? Uhum. Nas escolas era oferecido, né? Aqui em Valença tinha o Cambota, São Francisco e Canteiro, né? Eram escolhidas 3 escolas e cada escola ficava com um projeto. Entendi. Né? Aí tinha um que fazia informática, outro fazia teatro, outro fazia balé. Então foi um projeto bem bacana. Infelizmente terminou.
né? Entendi. Então, mas se tivesse... E terminou também, às vezes, assim, não por falta de apoio também da UGB, mas o ônibus saía da UGB para chegar na escola e tinha dia que tinha um aluno. E quanto que foi esse período que você ficou lá ali na UGB, fazendo essa parte teatral, esse ensinamento e fazendo essas peças? Eu fiquei lá 4 anos. Assim, de que ano a que ano? Você lembra mais ou menos? Não, Foi não antes do recordo. Covid, né? Foi bem antes, entendeu? Deve ter sido de até uns 2015, por aí assim. Eu assim não me recordo o ano. Infelizmente, ultimamente eu também trabalhava lá. Ah, eu lembro da Giedre. Foi o Marquinho e a Giedre, assim, foi por indicação deles, né? Sim. Infelizmente, assim, não me recordo o ano, né? Às vezes eu brinco, né, que muitas coisas vieram acontecer nesse ano e eu perdi um pouco da memória, até por isso eu não participo tanto mais do teatro, né, Amaury? Por N fatores, né? Sim. E lá na UGB, dos meus alunos, da questão dos adolescentes, eu falo que a gente teve muitos alunos que eram muito envolvidos, assim, alguns, né, teve muitos envolvidos com drogas, que nós tivemos o prazer de conseguir resgatar, outros não, né, outros não, infelizmente, né, teve 3 atores fantásticos que morreram de forma absurda, adolescentes, né? Um que eu falava que ele tinha o dom da palavra, porque ele era um aluno excelente, ele era um menino de 16 anos, evangélico. Olha. E ele tinha um dom que ele conversava com você e ele conseguia conversar com você, tinha um dom. Sei como é que é. Né? E faleceu com câncer na garganta. Ele encantava com aquilo que ele falava. E olha, a vida levou ele com câncer de garganta. Olha, meu Deus. Trágico. Mas tudo tem um propósito, né? Teve um outro que, para mim, que ele era excelente, melhor ator não tinha, mas se envolveu com droga também. E, infelizmente, a vida levou. Sim. E o outro, há pouco tempo agora, um professor brilhante, entendeu? Que veio a falecer também por motivos de saúde. Tá. Né? Mas assim, eu fico feliz porque outros, eu sei que o teatro ajudou. E eu espero, assim, hoje em dia eu peço, né, assim, que o teatro, às vezes, esse projeto que veio, igual eu falo que a Giedre está dando aula de teatro, Gigante, hoje em dia nós temos o Cadu, que tem um grupo, Sim. né? Que isso tudo possa resgatar, fazer com que as nossas crianças, os jovens, os adultos, a terceira idade, possam olhar o teatro, porque às vezes as pessoas veem o projeto, né, e não vai no projeto porque acha bobeira. Entendi. E esses projetos são importantes. Não por ser um projeto, às vezes, porque acha que é político ou alguma coisa. Não, Sei. porque são projetos que tem que ter e a gente tem que participar. Tá. E interfere na formação deles também, né? E ajuda, né, de uma forma positiva. Porque igual na UGB, era um projeto que não tinha nada a ver, né? E foi muito bom. Então, que as pessoas possam ir para as escolas, participarem dos projetos, os projetos são feitos nas escolas, participarem, porque aprende muito, Amaury, aprende muito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, vamos adiantar. Hoje você está no Balbina Fonseca, né? Não é isso? Isso. Hoje no Balbina Fonseca você também tem essa tocada de teatro, de ensinamento. Como é que é o seu dia a dia no Balbina Fonseca com relação a esse trabalho aí de aprendizado, que você pratica com as crianças? Já visto que antes do Covid vocês vieram aqui no estúdio, fizemos várias gravações, né? O ano passado veio também com várias crianças de N turmas, né? E eu acho muito bacana porque a gente nota claramente que tem uns que já tem aquele dom com eles ali e outros você vê que estão ali, mas não tem aquela... Não é questão de força de vontade. Pode ser até que um dia desperte, né? Mas como é que é o seu dia a dia no Balbina Fonseca, que você trabalha com os alunos aí? Qual a faixa de idade? Então, assim, eu falo que assim, a questão do Balbina, eu
eu convivo no Balbina, né, há 15 anos, né, no entra e sai, né, na verdade, hoje em dia eu sou monitora, estou afastada, né, do meu cargo, por problemas, né, de saúde que eu tive, né, no Balbina é uma questão, eu vou, às vezes a gente trabalha ajudando, assim, não é ajudando assim, como que eu vou te explicar? Nas festas, né, a gente ajuda a festa junina, a festa da família, agora, né? Na sala de leitura, estou na sala de leitura, né? Mas o ano passado estava a Duda, já teve a Larissa. Então, esses períodos, às vezes eu vou, mas às vezes tem sempre outra pessoa lá. Entendi. Né? Então, desses anos todos, às vezes, vamos dizer que eu sou uma intrusa no ambiente, brincando, né? Sim, não é questão. Mas assim, os alunos lá da educação infantil ao 5º ano, sim, né? Então, lá a questão é contação de história. Como a Larissa falou, lá nós temos o teatro Vai ao Pátio, né? Que é a questão, a gente pega uma história com os alunos desde a educação infantil ao 5º ano, né? E de uma forma prazerosa a gente tenta levar para que outros alunos possam assistir. Na verdade, os alunos maiores apresentam para a educação infantil, ou a educação infantil apresenta para os alunos maiores, né? Mas também tem os professores, né? Por exemplo, a gente tem a professora Valéria, né? Que conta história e ela adora essa parte, né? Então, o Teatro Vai ao Pátio hoje acontece mais com a participação da Valéria fazendo essa parte. No final do ano a gente tem a festa da família Vai à Escola. Então é escolhido um tema de acordo com o projeto da escola e a gente faz a culminância dessa festa da família, onde os alunos do 5º ano, eles fazem a apresentação do teatro, né? A gente monta o teatro. Antigamente eram 6 alunos, né? Hoje em dia são os 25. Olha, que bacana. Que a gente traz todo mundo aqui para o seu estúdio. Sim. Não, e o que eu gosto de ver também é que vocês criam, igual você falou no passado, que eu falei, como é que eles vão aprender esse texto? Ele falou, amor, nós criamos um grupo de WhatsApp. Como é que funciona esse grupo de WhatsApp com eles para poder fazer o teatro no final do ano? Como é que é? Para troca de ideia, para eles interpretarem, gravarem e mandar para você para saber se está certo? Como é que é isso? Na verdade, assim, a gente monta esse espetáculo, a gente vai trabalhando com eles, né? Antes de vir para cá gravar com você. Depois que eles fazem essa gravação, a gente manda para eles a fala direitinho no grupo do WhatsApp. Aqui né? Eles não chegam a perceber a trilha. Não. A trilha é montada depois, é só a fala dele você escolhe a trilha, traz uma trilha para a gente poder colocar. Hein? É porque aqui faz a gravação, depois a gente vem para cá e continua o trabalho, isso, né? E aí depois a gente manda para o grupo de WhatsApp, né, da mãe representante, porque a gente não tem o contato deles, a gente tem o contato da mãe representante e a mãe representante vai repassando para as outras mães. Entendi. Né? E aí eles começam a fazer o estudo. Além do estudo que eles já têm do texto com a gente, é igual outras vezes, nós já tivemos peças teatrais onde fazíamos homenagens a personagens. Igual teve um ano que nós falamos sobre Chacrinha. Então, nós montamos pesquisas, né? Vamos ver por que nós fizemos homenagem a ele, né? O que ele fez ou não fez, por que até né? Para eles assimilarem melhor. Teve um ano que foi sobre a rádio, né? Que a Lília, que montou o espetáculo maravilhosamente, lindíssimo o teatro, né? Falou sobre a rádio. Então, quer dizer, todo ano um espetáculo faz homenagem, alguma coisa a gente escolhe o tema, né? E monta-se o teatro. E as crianças estudam aquele tema. Só que antes foi o que eu te falei, né? Antes eram só 6. Quanto tempo de antecedência para poder fazer essa festa da família no final do ano, vocês escolhem um tema? Com quanto tempo? A partir de que mês? Olha, Mauri, na verdade, antes era decidido com um tempo bem antecipado, né? O ano passado foi um pouco mais corrido, né? Esse ano já está definido o tema, que é emoções, né? O teatro já está pronto, eu já montei o espetáculo,
tá? Ainda não passei para as crianças, mas o espetáculo já está montado, né? Porque eu gosto, igual eu te falei, eu não gosto das coisas em cima da hora, né? Eu gosto que eles peguem um texto, que eles possam analisar o texto direitinho, estudar, fazer o estudo do personagem deles. Você já pensou até nas trilhas também do curso? Você já montou com a trilha, já imaginou quais serão as trilhas do Emoções? Já. Bacana, Aline, é porque às vezes assim, quando a gente escreve um texto, já começa, né, a vir na imaginação. Você, né, começa a vir, você pensa na trilha sonora, né? Às vezes eles falam assim, qual tipo de música que você gosta? Aí eu falo com eles que a gente, quando você trabalha com teatro, eu me imagino assim, eu gosto de ouvir todos os tipos de música, porque quando eu estou escrevendo, né, eu gosto de estar pensando, estou imaginando aquela cena, qual música que vai encaixar com aquela cena, né? Então, eu acho que a gente tem que ouvir um pouquinho de cada coisa. Por exemplo, quando nós fizemos... Lógico que a gente tem, né, os artistas que eles montam a cena deles, né? Você imagina, às vezes, um personagem de um jeito e, às vezes, quando você entrega também, né, um texto, você está... por exemplo, quando eu escrevi o texto da Paixão de Cristo, que eu fiz o estudo sobre a mãe de Judas, né? Quando eu montei Paixão de Cristo, eu não só estudei a parte católica, mas eu conversei com o padre, eu conversei com o pastor, eu conversei com, né, uma pessoa do centro espírita, eu tentei conversar com todos, né? E aí veio a parte da Cibória. Quando veio a parte da Cibória, eu imaginei uma personagem. Mas quando eu entreguei o texto para a Cibória, que eu entreguei para a Larissa, e ela veio gravar, você sabe, porque ela veio gravar, que acho que nós gravamos, sim, 2 ou 3 vezes, verdade, né? lembro. Porque a atriz se deu uma respirada diferente, não, quero fazer de novo. Porque, então, quando a gente escreve, é o que eu estou te falando. Você, às vezes, imagina uma coisa e a pessoa... vai até além do que você botou, né? Entendi. Ela te oferece mais. Então, por exemplo, às vezes você também pensou numa sonoplastia e depois você tem que mudar. Então, já escrevi, já imaginei. Aí você olha uma criança, você já imagina o personagem que vai combinar com cada uma, né? Entendi. As crianças têm aquelas que não gostam, às vezes, de participar. O que eu deixo bem claro para eles, que o teatro não tem só quem está em cena, o que eu ensino para eles, né? O teatro tem todo o funcionamento. Não tem o ator principal. Para mim não existe o ator principal. Porque se eu não tiver o contra-regra comigo, o ator principal não vai entrar em cena, né? Se eu não tiver quem abre e fecha a cortina, eu não tenho teatro. Se eu não tiver quem está no som, para mim, eu não tenho teatro. Se eu não tiver quem está na iluminação, um pedaço está do teatro, sempre faltando, né? Então, você se sente mutilada, né, para poder fazer a coisa. Não tem segurança, não é isso? Então eu boto isso para eles, né? Então eles gostam dessa parte, porque tem aqueles que são muito tímidos e aqueles que realmente não gostam de aparecer, não gostam de entrar em cena. Então eu deixo que eles fiquem bem à vontade, né, para que eles possam participar. Tem aqueles que gostam muito de desenhar. E eu falo para eles que a parte do cenário, né, tem a parte do cenário que eu preciso de quem... vamos desenhar? Vamos. Então tá bom. Então você vai ficar na parte do cenário comigo. Tem aquele que gosta de fazer a parte do figurino, de escolher a roupa? Tá bom. Não vai participar em cena? Vamos fazer o figurino. Então todos participam. Entendi. Né? São 25 alunos, 26 ou 27, ninguém vai ficar excluído. Então todos participam. Né? Nós fizemos essa loucura no Balbina, né? Eu e Larissa, porque antes eram 6. Então, de repente, nós, né, a gente colocou todo mundo, né? E a gente fala que foi uma loucura total, né? Porque antes eram só 6 em cena, então era fácil de controlar. Eram 6. O teatro é assim, é um espetáculo, mas toda a escola, todos os alunos se encaixam naquele espetáculo, né? Então, cada ato são divididos em 5 atos, o teatro, né, a peça teatral em 5 atos, e as turmas entram no intervalo dos atos, todas as turmas. Teve o primeiro ato, o primeiro período entrou, se apresentou com uma dança,
Aí deu o intervalo, entra o segundo ato, entra o segundo período e assim por diante. Fica uma coisa linda, bem bacana. Então tudo é um encaixe. Além de quando a gente monta, pensar no teatro, no que eu estou escrevendo, a gente também tem que pensar e conversar com os professores, porque todos que vão apresentar do primeiro período ao 5º ano, as músicas também têm que se encaixar. A dança tem que encaixar. Porque a gente não ensaia só o teatro, a gente ensaia a dança. Sei. Né? A coreografia. A coreografia. Nós viramos bailarinas, nós viramos tudo, gente. Que bacana, mas faz né? parte, Faz né? parte. Faz parte. A gente se diverte. Sim, eu sei disso, eu sei. Tipo assim, vamos dizer, é a paixão mesmo que move isso daí, né? Porque como você já falou aí, né? Se você não se entregar para aquilo que você gosta de fazer, a pessoa que tem que assimilar aquele papel não vai saber a expressão que você quer. Não, né? não vai. É o que eu sinto isso quando você traz os alunos aqui. Então, Aline, nós estamos chegando ao final do podcast. Mais alguma coisa que você queria colocar? Não, só agradecer a você pelo convite, né? Eu brinco porque eu sou bem tímida, você já percebeu, Sim. Não sou extrovertida igual a Larissa para estar Sim. falando, né? Mas agradeço você por estar aqui, né? Queria te agradecer mesmo por estar expondo, para a gente estar falando um pouquinho do teatro, né? E deixar essa mensagem para todos, para as crianças, né? Para os adolescentes, para os adultos. Procurar fazer teatro, ver onde que tem, pertinho de casa, nas escolas. Vamos lá, gente. Não só o teatro, a música, a dança, né? A arte está aí. Agora a gente tem com mais facilidade. Então vamos aproveitar, tá bom? É um recadinho que eu deixo para vocês. Obrigada. Aline, muito obrigado pela presença. Esse foi mais um segmento do nosso projeto Papo de Música e Arte Valenciana, onde nós acabamos de bater um papo aqui no podcast com a professora Aline Batista. Até o próximo segmento, se Deus quiser. Termina aqui mais um podcast com a apresentação de Amaury Figueira, projeto Papo de Música e Arte Valenciana. Projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Sectur Valença. Até o próximo!